palavra muito forte, né? Muito forte. Deus falou comigo, acredito que do mesmo jeito que Ele falou comigo, Ele também vai falar com você. Ele também vai falar com você, é uma palavra muito forte, né? E eu espero que todos estejam aí com os ouvidos atentos, né? Com seus corações abertos, para receberem a palavra do Senhor. Prestem bem atenção, né? Porque eu creio que do mesmo jeito que ela falou comigo, ela também vai falar com vocês. Amém? Minha filha Micaele, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Aleluia. Vamos compartilhar, meus irmãos. Vamos compartilhar essa live. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Maria. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, tá? Pelo retorno aí. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse louvor de fundo, né? Esse louvor de fundo que está tocando, foi um louvor que me marcou muito. Foi um louvor que me marcou muito perante um encontro com Deus, né? Que eu participei no ano de 2017 e mexeu muito comigo, né? Esse louvor, porque ele diz: eu quero mais, né? Eu quero mais. Nós temos que sempre querer mais de Deus. Nós temos sempre que querer mais e mais de Deus o tempo inteiro, né? Muitas vezes a gente, né, fica querendo mais de muitas outras coisas, mas esquece, né, de querermos mais de Deus para nossas vidas. É muito bonito esse louvor. Muito bonito. Foi de encontro com Deus em 2017 que eu participei. E desde lá não saiu da minha mente, não saiu mais, né, da minha cabeça e do meu coração esse louvor. Amém? Então, meus amados, está vendo a hora? São 8h04. Vamos estar dando início, né? Vamos estar dando início a esse estudo, vamos estar dando início a essa palavra. Nós vamos estar compartilhando. Então, gostaria que os irmãos abrissem aí no livro de João, capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 6. Amém? Mas antes, eu vou estar pedindo para os irmãos aí para que curvem suas cabeças e vamos orar, né? Vamos estar orando. Odila, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Então, curvem suas cabeças e vamos estar orando para que nós possamos dar início a essa ministração. Amém? Senhor, meu Deus, ó meu Pai, querido e amado Senhor, graças nós te damos por esse dia, graças nós te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, estou aqui, Senhor, meu Pai, pedindo perdão a Ti, Senhor, meu Pai, por todos os nossos erros, por tudo aquilo que nós fizemos que não tem sido do Teu agrado, por tudo aquilo que nós viemos a fazer, Senhor, meu Pai, que não tem, Senhor, meu Pai, em concordância com o que Tu queres, ó meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, abençoa essa palavra de hoje, meu Pai, abençoa essa ministração. Em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, não deixa que nada, Senhor, meu Deus, venha estar nos impedindo, não deixa que nada, Senhor, meu Pai, venha nos atrapalhar, de levar a palavra do Senhor, de falar da palavra do Senhor. Abre o coração dos Teus servos, abre o ouvido dos Teus servos, ó meu Pai, para que eles possam, meu Pai, entender, Senhor, meu Deus, o que o Senhor quer falar nesse dia e nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu oro e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmã Ceci, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Dila, mais uma vez, a paz do Senhor. Então, irmãos, a palavra de Deus, né, que eu gostaria de estar passando a mensagem para os irmãos, ela se encontra no livro de João, do capítulo 4, do verso 1 ao 6. João, capítulo 4, do verso 1 ao 6. Que diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Galiléia e foi outra vez, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Aleluia. Até aqui, né?
Vitória, seja bem-vinda. Herculano, que Deus os abençoe, seja bem-vindo. Vamos estar compartilhando, meus irmãos. Aleluia. Meus amados, essa palavra, Deus me deu ela na semana passada. Deus me deu essa palavra na semana passada e foi uma palavra muito forte, que ele falou comigo de uma tal maneira, e que eu fiquei assim impactado, e eu falei: Senhor, eu preciso fazer essa ministração, eu preciso falar dessa ministração. Só que quando chegou, com várias situações que aconteceu no decorrer da semana, eu não consegui fazer essa ministração, porque muitos já sabem, eu tenho o canal lá no YouTube, lá, onde eu coloco as ministrações. Hoje eu jogo as ministrações pelo menos uma vez na semana. Então, dessa daqui eu não consegui fazê-la. E quando chegou no sábado, foi sábado na ministração, sexta-feira, na vigília do distrito, na vigília regional, foi falado exatamente sobre isso. Falar do quê? Para a igreja avançar. Falando o quê? Para a igreja caminhar, para a igreja começar a andar, começar a caminhar. Então aquilo ali mexeu comigo de uma tal maneira em que eu falei: meu Deus, é muito forte. E então eu recebi o convite do pastor, o convite da pastora, para poder estar trazendo a palavra de hoje. E quando eu glorifiquei a Deus e falei: Senhor, só Tu mesmo, O Senhor sabe o momento certo, o Senhor sabe o tempo certo. Nós não sabemos de nada. Às vezes nós queremos fazer as coisas afoitamente e não sabemos de nada. Mas Deus sabe de todas as coisas. É Ele que é o dono do tempo. Ele é o dono da ouro, Ele é o dono do ouro e o dono da prata, Nós não sabemos de nada. Então, meus amados, como nós vimos aqui, Jesus ele saiu de Jerusalém, da Galileia, ele saiu de Jerusalém, da Judéia, e foi em direção à Galileia. E para se chegar na Galileia, existem dois caminhos, irmãos. O que passa por Samaria, que é a cidade de Sicá, passa por dentro da cidade de Sicá, e a distância é aproximadamente de 143 quilômetros. O que passa por fora de Samaria também é um desses caminhos, que ele passa através do Rio Jordão, que fica numa distância aproximada de 155 quilômetros. Uma diferença de 12 quilômetros a mais, se vocês forem perceber, 143 para 155. É uma diferença de uns 12 quilômetros a mais. E visto isso, em uma das palavras de Jesus, sobre o bom samaritano, quando o homem, muitos conhecem, muitos cristãos conhecem, muitas pessoas que aqui estão, minha tia Sandra tem chegado, Deus abençoe, tia, seja bem-vinda. Muitas pessoas que têm vindo, que conhecem a palavra de Deus, já conhecem essa parábola do bom samaritano, que é quando o homem que foi assaltado, espancado, e ficou caído no chão por várias horas, e nisso passou um levita, passou um sacerdote, que iriam cultuar a Deus em Jerusalém. E provavelmente eles vinham da Galileia, e passaram pelo caminho de Samaria. Mas não ajudou aquele homem, não ajudaram aquele homem. Então passou por ali um samaritano, foi quem o ajudou. Você pode acompanhar, você quando tiver um tempinho, tira aí um tempinho para ler no livro de Lucas, do capítulo 10, do 25 ao 37, que diz exatamente sobre a parábola do bom samaritano. Então, meus amados, nessa passagem que nós vimos hoje, Jesus estava com seus discípulos e parou por volta do meio-dia, que diz a sexta hora, a hora sexta. A hora sexta é por volta de meio-dia. E ele parou para descansar num poço porque ele estava cansado da viagem. Todos nós, quando temos um trajeto longo, nós nos cansamos. Hoje, no dia de hoje, eu até Deus me fez lembrar de um momento que eu passei meio complicado aí em Barra Mansa, em que eu morava na colônia, lá pro finalzinho da colônia, lá no Novo Horizonte, que eu morava com a minha sogra, e eu tive que ir na casa da minha mãe. Eu não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro, a minha mãe está até presente aí, a Vera Lúcia, que acabou de entrar, e eu não tinha dinheiro, eu tive que ir na casa da minha mãe. E eu saí da colônia, eu saí lá do Novo Horizonte, do conjunto Novo Horizonte, e fui até o Ano Bom, lá perto da Vila Delgado, fui até o Ano Bom,
para poder ir para a casa da minha mãe. E nesse trajeto, meus amados, foi um trajeto de 2 horas que eu gastei. Eu lembro que eu cheguei lá, né, eu cheguei cansado, era por volta também de quase meio-dia, cheguei para almoçar, era por volta de quase meio-dia, e eu cheguei também cansado, eu cheguei abafado, né, eu cheguei muito, muito exausto dessa caminhada que eu fiz. Felipe, a paz do Senhor, seja bem-vindo, toda a família, Yara, a filhota, Deus abençoe. Então, meus amados, eu cheguei também exausto, eu cheguei cansado, e naquele momento eu tive que estar dando aquela parada, né? Então, quando Jesus passava por Samaria, né, ele parou e os seus discípulos seguiram em frente, né? Jesus passou por ali e ali ele ficou para descansar. Mas ele sabia, né? Ele sabia que ali tinha um propósito, né? Jesus conhecia todas as coisas, né? Então ele sabia que a mulher samaritana iria passar por ali e ele resolveu parar para esperar, né? E ali ele descansar também. Então, meus amados, a viagem de Jerusalém para Galiléia, né, por fora de Samaria, nós vamos deduzir aí que eram feitas em volta de 6 horas, né, a ida por fora. Era um trajeto de aproximadamente 6 horas. E por dentro de Samaria, metade disso, era 3 horas, né, porque eles cortavam o caminho por dentro de Samaria. Só que os judeus não se davam com o samaritano na época. Você pode acompanhar em Lucas 10. Os judeus não se davam com o samaritano na época. Então, era uma viagem longa a pé. Como eu disse, né, eu também fiz uma longa caminhada, né, da colônia para o Ano Bom, onde eu gastei 2 horas caminhando. Então eles estavam em atividade, né, cumprindo a obra de Deus para aquilo que foi designado. Foi para aquilo que eles foi designado. Para aquilo, Jesus saiu passando por ali justamente para se cumprir a palavra de Deus, né, para se cumprir ali um propósito de Deus, né, e como o propósito era com Jesus, né, os discípulos seguiram viagem, seguiram o caminho, né, mas como em qualquer obra do Senhor e para o Senhor, né, nós não podemos ir muito abafados, meus amados, pois senão acabamos deixando para trás a vontade de Deus, né, e acabamos fazendo a nossa própria vontade, como diz lá em Colossenses, né, do capítulo 3, do versículo 23 e 24, que diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e aos homens, como ao Senhor e não aos homens. Né? No 24 que diz: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então nós temos que fazer as coisas voltadas para a obra de Deus, voltada para o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Nós não podemos fazer a nossa vontade. Muitas das vezes nós estamos indo abafado demais, nós estamos indo afoito demais, né, para certas coisas que não é da vontade de Deus. Não é verdade? Então, meus amados, entenda uma coisa de uma vez por todas: na caminhada com Cristo, independente de você ser somente um membro da sua igreja, né, somente uma pessoa, ou você ser um líder, e tendo um ministério dentro da casa de Deus, né, tendo que descansar um pouco, né, nós temos que, em vez de fazer as coisas correndo, em vez de fazer as coisas abafadas, nós temos que descansar um pouquinho também, né? Não é muito afoito para não atrapalharmos o plano do Pai, né? Sem muito ativismo, sem muitas coisas, para poder a gente não passar por cima da vontade de Deus, né? Assim como Jesus parou para descansar, nós também devemos parar. Ele também nos faz parar, mesmo que nós não entendamos o propósito disso. Muitas das vezes a gente vai nos perguntar, né, por que nós paramos, o que está acontecendo, né? Seja bem-vindo aí, a minha tia Sandra, seja bem-vindo o Alexandre também, que Deus os abençoe, Deus abençoe toda a casa, toda a família, né? Então nós temos que parar também para não ir muito afoito, porque senão a gente acaba fazendo as coisas da carne, as coisas do nosso coração, do nosso querer, da nossa vontade, né? Com muito ativismo, né? Com muita, a pastora Marilda até colocou isso bem colocado da última vez que ela ministrou, né? Falando do ativismo. A gente não tem que ter
né? Muito ativismo, a gente tem que fazer as coisas, mas fazer as coisas pensadas, fazer as coisas direcionadas por Deus. Irmão Marco Aurélio, Lenice, Deus abençoe vocês, Deus abençoe toda a família, sejam bem-vindos, né? Então, nós devemos parar, né? Mesmo que nós não entendemos o propósito, mesmo que a gente não consiga entender o propósito da nossa parada, né? Mas isso, meus irmãos, é melhor fazer essas coisas, né? É melhor fazer a vontade de Deus, né? Do que não dar ouvidos, né? Não obedecer e fazer tudo contra a vontade dele, né? Fazer tudo de qualquer jeito, né? Nós podemos ver também lá em Jeremias 48:10, eu estou dando um monte de versículos aí para vocês, um monte de livro para vocês aí, para vocês irem acompanhando, né? Como nós podemos ver lá em Jeremias, né, do capítulo 48, do verso 10, né, somente a parte A que diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. É fazer de qualquer jeito, fazer para enganar, fazer a obra de Deus, né, só para estar enganando os outros, para dizer que está fazendo alguma coisa. Você pode enganar a mim, você pode enganar o pastor, você pode enganar qualquer um, né, mas você não consegue enganar a Deus. Você não consegue enganar a Deus. Então, quando você for fazer alguma coisa, faça com amor, faça com dedicação, faça realmente, mesmo que você demore para fazer, mas faça com amor e com dedicação para Deus. Dá o seu melhor para a obra do Senhor. Amém? E Jesus parou, dando continuidade aqui, né? Jesus parou porque ele sabia o propósito ali naquele lugar. Então, meus amados, não se preocupem quando ele for te parar, né, para descansar, pois ele é quem tem os propósitos na sua vida e no seu ministério. Às vezes, né, você está indo tão afoito, você está indo afoito demais, afobado demais, né? E Jesus, lá em 1 Coríntios, do capítulo 14 ao 40, do capítulo 14, do versículo 40, né, ele nos pede que nós façamos as coisas, né, com ordem e decência. Se você for acompanhar lá, né, está escrito: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Nós temos que fazer com ordem e decência. Nós não temos que fazer, nós não podemos fazer as coisas afoitamente, né? Irmã Emília, seja bem-vinda, à paz do Senhor, né? Nós não podemos fazer tudo passando por cima de qualquer jeito, fazendo as coisas de qualquer jeito. Não é isso que Deus quer de nós. Não foi para isso que Deus me escolheu, não foi para isso que Deus te escolheu. Deus sabe, Ele sabe da tua capacidade, Ele sabe do teu potencial, Ele sabe até onde você pode chegar. Não adianta você querer dar um passo maior do que a perna, porque não é isso que Deus quer, meus amados. Não é isso que Deus quer, né? Então, se você for parar para descansar, né, na vontade de Deus, Ele irá colocar, né, uma outra situação, ele vai colocar um outro propósito, uma outra coisa para você estar fazendo, né, para continuar a conduzir a obra, né, para que dê continuidade na obra. Então você não se preocupa com isso, não se preocupe com isso. Esse tempo de pandemia, meus amados, foi um tempo onde nós realmente ficamos com braços e mãos, com as mãos e os pés atados. Nós ficamos paralisados, né? Quem é da sociedade de homens aí, da igreja, sabe muito bem disso. Sabe de quantas vezes a gente tentou, né? Por muitas das vezes eu consegui conversar com a mesa, outras vezes eu nem isso consegui fazer, né? Porque quando a gente começa a querer fazer as coisas do nosso jeito, né? Quando não é no tempo de Deus, Ele não vai deixar. Não adianta, Ele não vai deixar. Você pode rolar no chão, você pode reclamar, você pode murmurar, você pode fazer tudo, mas você não vai fazer. Não adianta toda a pirraça, porque você não vai conseguir fazer, né? O tempo de Jerusalém então não se preocupe, meus amados, não se preocupe com isso não, tá? Então, voltando aqui, o tempo para Jerusalém da Galileia era de 6 horas por fora, né? Jesus foi por dentro da cidade, né? Ele parou para descansar no poço, ele parou para descansar, ganhou uma alma para o reino de Deus, né? Ganhou uma cidade inteira para o reino de Deus, e ainda chegou na Galileia exatamente nas 6 horas, como se tivesse dado a volta por fora da cidade. Olha que maravilha, olha que lindo. Ele tinha um percurso de 3 horas passando por dentro,
O percurso que ele tinha era de 3 horas. Ele foi por dentro de Samaria. Qualquer pessoa que fosse por dentro de Samaria gastaria 3 horas. Mas só que ele foi por dentro e gastou o mesmo tempo como se fosse ido por fora. Por quê? Porque ele fez a obra de Deus. Porque Jesus ali, ele fez a obra dele. Ele parou naquele momento, ele ganhou a alma daquela mulher. Ele ganhou a vida daquela mulher. E depois ele ainda foi na cidade, com testemunho dela, falando na cidade inteira, ele conseguiu ganhar a alma daquela cidade toda. Olha que maravilha, olha que lindo, olha que coisa maravilhosa que Jesus fez. Então, meus amados, é só você ver que nessas horas, né, que Jesus parou naquele lugar, né, que Jesus parou naquele poço, ele nem bebeu água, né? Ele pediu a água, a mulher ofereceu a água, mas ele nem chegou a beber porque ele já falou da palavra de Deus, né? E ele, em vez de beber a água, ele foi quem deu a água viva para aquela mulher. Na verdade, foi ele próprio que deu a água para aquela mulher. Ele mesmo deu a água viva, né? Então ele não parou de evangelizar, ele evangelizou ali mesmo, né? Ele não parou porque ele estava mesmo longe dos discípulos. Não, ele discipulou ali mesmo, né? Ele fez a vontade do Pai, por quem o enviou. Tudo tinha um propósito, tudo que Jesus fazia tinha um propósito. A cada ida de Jesus, a cada lugar, a cada cidade, né, tinha um propósito para tudo aquilo. E o propósito de Deus passar por Samaria foi demonstrar que ele era a água de fonte que jorrava e que não seca mais, não seca jamais. É a fonte de água viva, é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Pega a palavra, medita na palavra, ela vai matar a tua sede não carnal, mas a tua sede espiritual, né? Nesse momento em que você está enfraquecido, nesse momento em que você se enfraqueceu, né, espiritualmente, você está para baixo, você às vezes não está conseguindo se levantar, às vezes você não está conseguindo se reerguer. Pega a palavra de Deus, meu amado, minha amada, creia em Jesus Cristo, se alimenta da palavra de Deus, bebe dessa água, porque essa água ela é uma fonte de água viva. Bebe dessa água, ela vai te fazer bem. É Jesus Cristo, aleluia. Então, meus amados, não se preocupem, né, com o que as pessoas vão dizer. Muitas pessoas maldizem de você, né? Não se preocupem se estão te acusando, né? Todo momento as pessoas vão te acusar, a todo momento as pessoas vão tacar pedra, não é verdade? Então não se preocupa com isso. Se preocupa em fazer a vontade de Deus. Se preocupa em fazer o querer de Deus, não é verdade? A Sandra, não é verdade? Cici, minha mãe, se preocupe em fazer a vontade de Deus, né? Deus, ele tem a fonte de água viva para nossas vidas. Nós não sabemos o que nós queremos, mas Deus sabe, né, o que Ele quer de você. Deus sabe até onde Ele quer te levar. Com todas as dificuldades, né, com todas as lutas, Deus sabe, Ele conhece, Ele sonda o meu e o seu coração, né? Então, meus amados, não se preocupem se as pessoas estão te julgando, né? Pois você não parou pela sua vontade, você parou pela vontade de Deus. Você parou para descansar ali naquele momento, não fazendo a sua vontade, mas fazendo a vontade de Deus, né? Ele saberá o tempo certo para você prosseguir, né? Ele te falará quando você poderá voltar a andar, quando você vai voltar, quando você poderá voltar a caminhar. Jesus, ele vai te dar esse retorno. Deus vai falar no seu ouvido. Não se apresse. Não tem problema. Não tem problema. De quanto tempo você vai ficar parado aí? Uma hora, Jesus vai tocar no teu coração. Vai falar no pé do teu ouvido para você marchar. Para você ir avante. Para você caminhar, voltar a caminhar, né? Mas não com os passos longos, não. Vai com um passinho curto. Vai com um passo aonde você consegue mesmo, irmãos. Aonde vocês conseguem dar um passo de cada vez. Um passo de cada vez, porque as coisas vão voltar. As coisas estão fluindo, as coisas estão voltando. Nós temos que ter prudência. Eu falo muito disso, né? Eu sou do grupo de risco, né? Então eu tenho prudência. Nós temos que ter prudência, meus irmãos. Ir devagarzinho, né? Não ir afoito, não ir de qualquer jeito. Não é verdade? Então, como está escrito lá em Êxodo, do capítulo 14 e 15, né, que diz:
Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? De Israel que marche, né? Então Deus conhece o teu coração. Vai chegar uma hora que Ele vai dizer isso para você. Chegou a hora, marche, vá em frente, vai à luta, né? Olha só, nesse tempo de pandemia, meus amados, nesse tempo de pandemia, né? Nessa tua parada, né? Quantas pessoas pararam para te ouvir, né? Quantas obras de Deus você fez também? Às vezes você ligou para algum amigo, para algum parente, né? Para algum membro da igreja. Às vezes você ligou para essa pessoa, né? Para poder falar um pouquinho de Jesus, né? Às vezes essa pessoa, né? Que você não conseguia buscar por falta de tempo, Deus te usou no tempo que você tinha em casa para você falar de Jesus. Aconteceu comigo, irmãos. Aconteceu comigo, eu falo porque são coisas que aconteceram comigo, né? Teve pessoas nesse tempo, até da minha família, que no tempo que estava tudo parado, né, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, né, elas corriam para nós, para quê? Para nos escutarem, para escutar um pouco a palavra de Deus, porque servia de conforto para elas naquele momento, era um consolo para os seus corações, né? Era um tempo perdido, era um tempo que as pessoas estavam totalmente nervosas, as pessoas estavam angustiadas, não é verdade? Então, quantas pessoas te pararam para ouvir nesse momento? Né? Quantas almas a mensagem que Deus colocou na sua vida, colocou na sua boca, salvou? Quantas almas? Né? Quantas almas que Deus colocou aí, né, na sua vida, nessa caminhada, nessa meia que parada que você deu? Quantas almas Deus colocou na tua vida para você profetizar na vida dela, para você falar na vida dela, para você não deixar, não morrer na fé, para você não morrer espiritualmente, porque essa palavra, essa pessoa, essa alma te ajudou a levantar, te ajudou a te reerguer. Não foi difícil, não foi fácil para ninguém, meus amigos. Não foi fácil para ninguém. Não está sendo fácil para muitas pessoas, né? Como eu disse, as pessoas hoje, elas já estão saturadas já de ouvir pregações, de ouvir ministrações online, né? As pessoas já estão saturadas disso. Eu estava conversando com o irmão Deivinho a respeito disso, né? Que as pessoas hoje elas já não querem mais, né? São pouquíssimas pessoas hoje que param, que tiram um tempo, que tiram uma meia hora, 40 minutos para ouvir uma ministração, para ouvir uma palavra de Deus, né? Por quê? Ficou estressante, ficou meio que maciço demais, né? Maçante demais as palavras vindas online, as pessoas, né, vendo o telefone, o celular, mas a cada pessoa que continua, né, você não precisa ter 50, não precisa ter 100, não precisa ter 20, 30 para você levar a palavra de Deus, basta apenas uma pessoa. Se apenas uma pessoa te ouvir, se essa mensagem que Deus colocou na tua boca alcançar uma pessoa, se essa semente que Deus colocou na sua boca alcançar uma pessoa, você já está fazendo a obra de Deus. Esse já é o que Deus quer de mim e de você. É que você abra a sua boca e fala da palavra de Deus. Houve o tempo de descanso. Houve o tempo de descanso. Mas agora é o tempo de erguer. É o tempo de se levantar. Aquele tempo que você ficou sentado. Aquele tempo que você ficou parado, estagnado. Esse tempo passou. Esse tempo passou. Agora é o tempo de começar a avançar. Com prudência, com cautela, né? Usando todas as ferramentas que Jesus te dá. Usando todas as ferramentas que Deus te dá, né? Todo cuidado, toda a cautela, toda a precaução, né? Nós temos que avançar. Esse é o propósito, é avançar. Vamos avante, né? Você não está sozinho, né? Deus não te fez parar em vão. Como eu disse, você não parou em vão. Você não parou porque você quis. Você não ficou fraco porque você quis. Você não parou de cultuar, você não parou porque você quis, né? Então, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Amém? Então, meus amados, como diz aqui a Anaí, né, a minha internet, para mim poder assistir. Que Deus abençoe minha internet. Glória a Deus, é o que eu acabei de falar, né? Para muitos, né, igual está aqui também, né, falando que a palavra de Deus nunca é estressante, ela nunca vai nos estressar.
Nunca vai nos estressar. Para aquele que tem o verdadeiro fundamento, para aquele que tem o verdadeiro firmamento, para aquele que está firmado na rocha, a palavra de Deus ela é a sua bênção. A palavra de Deus ela é a sua vitória. Né? Você pode estar feliz, a palavra de Deus vai te buscar. Você pode estar triste, a palavra de Deus vai te pegar. Então ela jamais é estressante para aqueles que creem. Né? Eu falei porque eu ouvi pessoas falando que não gostam de culto online. Eu ouvi de boca de pessoas cristãs que não gostam de culto online. E isso entristeceu meu coração. Às vezes a gente não consegue ver, né, por algum compromisso que a gente tem naquele horário. Né? E essa pessoa, quando chegou para mim falando que não gostava, eu senti mesmo, no fundo do coração. Porque eu falei, se não está tendo mais um culto presencial normal, e a pessoa não consegue ouvir a palavra de Deus online, essa pessoa está fria espiritualmente. Ela está morta espiritualmente. E nós, como igreja, nós como servos de Deus, nós temos que levar a palavra, doa a quem doer. Nós temos que falar a verdade, nós temos que levar o evangelho de Cristo a essas pessoas que realmente, essas pessoas que estão fracas. É a essas pessoas que a gente tem que alcançar. Está aqui, ó, o irmão Douglas, lá de Santa Catarina, lá de Itajaí. Que Deus abençoe, irmão Douglas. Glória a Deus, seja bem-vindo. Né? Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? A palavra de Deus, ela fortalece, meus amados. A palavra de Deus, naquele teu momento de angústia, de sofrimento, de aflição, ela vai te jogar para cima, ela vai te fortalecer. Você tem que abrir seu coração, você tem que escutar o que Deus está falando. Deus usa os teus servos, Deus usa os teus profetas para poder falar a todo instante. Né? Então fica tranquilo, né? Porque no momento certo você irá prosseguir, né? Seguir em frente e marchar. Não importa, meus irmãos, as horas passarem. Não importa os dias passarem. Não importa os meses, os anos passarem. O que importa é você obedecer à voz do Senhor que fala com você a todo instante. Você tem que ficar ligado na palavra de Deus. Você tem que ficar ligado no Senhor Jesus. Né? Não importa quanto tempo. Quantas vezes, meus amados, quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você pensou em abandonar o teu ministério? E abandonar, né, seguir a Cristo? Quantas vezes? Quantas vezes isso entristeceu o teu coração? Quantas vezes essa pandemia colocou uma dúvida, uma pulguinha atrás da sua orelha? Não é verdade? Quantas vezes? Quantas vezes você disse para Deus que não estava aguentando mais, que você não estava aguentando mais as afrontas, que você não estava aguentando mais ficar daquele jeito? Quantas vezes, meus amados? Quantas vezes buscou a Deus e Deus ficou em silêncio para você? Quantas vezes você não conseguiu nem ajoelhar para orar? Quantas das vezes você tentou abrir a boca e você não conseguiu falar? É porque não era o tempo. E Deus cuida de cada tempo. Deus cuida de cada coisa. Deus cuida de cada detalhe. Se naquele momento você não abriu tua boca, você não prosseguiu, foi porque foi o tempo que Deus mandou você descansar. Foi porque é o tempo que Deus mandou você descansar. Então Deus sabe do que você é capaz de fazer para o reino dele. Deus sabe. Por isso ele não permitiu a sua queda. Por isso que Deus não permitiu que você caísse. Por isso que Deus não permitiu que você enfraquecesse na fé. Que você morresse na fé. Porque ele sabe do teu potencial. Ele sabe do meu potencial. Ele sabe de tudo que você pode fazer ainda para o reino dele. Ele sabe de quantas almas você ainda pode alcançar. Falando da palavra dele, falando do teu testemunho, para que muitas pessoas possam ouvir. Né? Então, Deus ele sabe o momento certo de você prosseguir. Se você parou, foi porque Deus mandou, agora ele está mandando você prosseguir. Então levanta a tua cabeça. Nesse momento em que você se encontrava meio abatido, se encontrava, né, meio que triste, meio que perdido, Deus manda falar para você hoje, levanta a sua cabeça e prossiga. Siga em frente, agora chegou o momento. Agora chegou o momento da gente levantar, se erguer e falar da palavra de Deus, falar do amor de Cristo, falar de tudo que Cristo fez por nós, né? Por toda essa pandemia que Deus tem cuidado da nossa família, por toda essa pandemia que Deus não deixou, né, que esse vírus maldito entrasse na sua casa, na minha casa. Deus tem blindado a cada um de nós, Deus tem blindado a nossa casa, Deus tem blindado a nossa família, né, meus amados? O vírus ele se encontra por aí, ele está por aí,
mas Deus tem cuidado de cada um dos seus. Deus tem reservado, Deus tem cuidado mesmo, né, de cada um de nós, de cada um dos nossos. Você foi escolhido por Deus, e os escolhidos muitas das vezes eles são criticados, muitas das vezes eles são caluniados, e muitas das vezes eles são perseguidos por aqueles que vivem em trevas. Você foi escolhido por Deus. Deixa as pessoas falarem o que elas quiserem, eles não vão conseguir te atingir. Deixa as pessoas tentarem te diminuir ao máximo, eles não vão conseguir te diminuir, porque você foi escolhido por Deus. Deus tem promessa na sua vida e na minha vida. Deus tem propósito na sua vida e na minha vida. Então não deixa nada te abater nesse momento. Amém? As mentiras, né? As calúnias, as falsidades, né? Tem pessoas aí que andam como, né, sendo os falsos profetas, né? Eles vêm a nós, né, vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores, né? Tá lá em Mateus 7,15. Tem pessoas que não aguentam ver você bem. Tem pessoas que não aguentam ver a sua felicidade, não aguentam ver o seu sorriso estampado no seu rosto. Tem pessoas que não conseguem ver que você alcançou aonde você alcançou, que você está aonde você está por mérito. Tem pessoas que não conseguem te derrubar. Elas te fazem de boas, mas na verdade querem te derrubar. Então, meus amados, que nós venhamos mesmo de verdade marchar como igreja, que nós venhamos de verdade levar a palavra de Deus a todos o que possam estar recebendo, a todos que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Nós temos o dever de proclamar o Evangelho. Amém? Que Deus possa estar abençoando cada vez mais a minha vida, que Deus possa estar abençoando cada vez mais a sua vida. Essa é a hora da igreja marchar. Essa é a hora para a igreja marchar. Né? Deus tem falado a todo tempo, Deus tem falado a todo instante. Né? Os cultos estão voltando, as coisas estão voltando, né? Não vai chegar ao seu normal por um períodozinho aí, vai ficar ainda meio que restrito, mas as coisas estão voltando, as coisas estão começando a andar. Cristo está começando, né, a fazer o seu povo se movimentar como? Se movimentar em oração, se movimentar em persistência, né? Se movimentar em jejum, se movimentar na palavra. É assim que Cristo te quer, é assim que Cristo te escolheu, foi para isso que Deus te escolheu. Me perdoe, meus amados, me perdoe se a palavra foi dura, se a palavra tem sido dura para os seus corações, né? Mas não deixa nada te abater, não. Essa palavra, ela bateu tanto em mim, como eu sei que ela está batendo em muitas pessoas. Não deixa nada te abater. Não deixa essas pessoas, né, chegarem com você, né, como ovelhas, né, vestidas de ovelhas, mas na verdade, né, são os lobos querendo te tragar a todo momento. Não deixa não, entendeu? Abre os seus olhos, pede entendimento a Deus, pede discernimento a Deus. Esse é um momento, como eu falei, é um momento de estar avançando, é um momento de estar caminhando, é um momento de seguir em frente, né? Jesus, ele te ama, Jesus, ele me ama, Jesus ama todos nós, né? Ele é comigo, ele é contigo, né? Então não desista, meu amado, não desista, não pare em nenhum momento, não pare. O momento de parada já foi. Descanse o tempo que Deus permitir, o descanso já foi. Depois disso, prossiga. Então é a nossa hora de prosseguir. Então vá em frente, porque nós temos que muito saquear o inferno e povoar o céu. Esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação aqui nessa terra. Foi para isso que Deus te capacitou, foi para isso que Deus nos escolheu, para nós levarmos a palavra a essas pessoas que não conhecem e salvar cada uma delas, porque a palavra do Senhor, ela é a única que liberta e ela é a única que salva. Amém? Então, meus amados, eu vou estar deixando para os irmãos aqui um louvor, né? Eu vou estar deixando uns irmãos para o louvor. Medita nele, medita nesse louvor, né? Ele é um pouquinho mais, um ritmo mais agitado, né? Mas medita na letra dele, medita nesse louvor, nessa palavra, que tudo que foi falado aqui, né? Medita um pouquinho. Amém? O tempo de descanso já foi. Esse é o... Aleluia. Glória a Deus. Medita aí um pouquinho, meu irmão. Medita nesse louvor. É hora de irmos em frente. É hora de irmos adiante. Vamos adiante, não vamos perder o nosso compasso. Não vamos perder o nosso passo. É hora de se erguer, meus amados. É hora de erguer, meu amado. É hora de erguer, meu amado.
tá bom? Marcha. Marcha. Essa é a hora. Marcha. Somos tua noiva. Aleluia. Somos tua igreja, preparada pra guerrear. Como é que vamos? Vamos sempre avante. Vamos em frente. Sem retroceder, não olha para trás. Preparado para a guerra. Glória a Deus, aleluia. Ergue sua mão. Glória a Deus. Marchamos com a fé. Esse poder que vem do alto, que nos leva adiante. Marche. Avante. Marche. Esse é o momento. Essa é a hora. Vamos sempre avante. Sem retroceder, meus amigos. É a sua igreja preparada para guerrear. Aleluia. Marche com fé. Marche com a tua fé inabalável. O poder que lá do alto vem. Você sozinho você não consegue. Erga a sua voz. E marche. Avante. Aleluia. Não importa os empecilhos. Não importa as coisas que estiverem na tua frente. Vai em frente. Vai adiante. Deus te deu o projeto. Deus te deu o projeto. Coloca para frente. Vai avante pelo reino, pelo rei. Glória a Deus. Então, meus amados, é isso. Vamos sempre avante. Vamos sempre seguir em frente, né, para que nós possamos estar fazendo a obra de Deus, fazendo sobre o rei, fazendo pelo rei, fazendo o reino de Deus. Amém? Meus amados, essa é a palavra que eu estava querendo deixar para os irmãos, né? É uma palavra, como eu disse, ela mexeu muito comigo. É uma palavra que mexeu muito comigo, é uma palavra que esteve sempre comigo, né? Durante essa semana, que Deus tocou no meu coração. Então não deixe as portas dos infernos prevalecer contra você. Você é noiva de Cristo. Não deixa que o mal venha te paralisar. Não venha que o mal venha te travar. Você é Cristo. Você é de Cristo. Você é de Deus. Você é noiva de Cristo. Então as portas dos infernos jamais elas vão prevalecer sobre você. Jamais vai se prevalecer sobre mim. Aleluia. As portas dos infernos não prevalecerão contra nós. Glória a Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Olha, declara isso na sua vida, meu irmão. Declara isso na sua casa. Declara isso onde você estiver. As portas dos infernos não prevalecerão contra você. Não prevalecerão contra a sua casa. Não prevalecerá contra a tua família. Não prevalecerá contra a igreja. Não prevalecerá. Porque Maranata vem, Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ergue a sua voz. Ergue a sua voz. Segue adiante. Não olhe para trás. Não olhe para trás. O tempo de descanso. O tempo de descanso já se passou. É hora de seguir. É hora de prosseguir. Prossiga. Vai avante. Vai avante. Amém? Que Deus possa estar abençoando a cada vocês. E avante. Avante pelo reino e pelo rei. Em nome de Jesus Cristo. Não para, meus irmãos. Não para. É hora de avançar. Né? Se aquele momento que você ficou quieto, esse momento já se cessou na sua vida, na minha vida. É hora de estar avançando. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando, né, meus amados, para a gente estar encerrando essa live.
Amém? Vamos estar orando. Curve suas cabeças, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, querido e amado, graças eu te dou mais uma vez, Senhor, meu Deus, por essa live. Graças a Deus eu te dou, Senhor, meu Pai, por essa mensagem. Pai, como o Senhor falou comigo, Senhor, meu Deus, eu creio que o Senhor também falou com esses irmãos, com essas irmãs, ó meu Pai, com essas pessoas que aqui até agora estiveram, Senhor, meu Pai, sedentas, ó Deus, para ouvir a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, perdoe-me, meu Deus, se eu fui muito rude, meu Pai. Perdoe-me, Espírito Santo de Deus, se eu machuquei alguém, se eu feri alguém com palavras, ó meu Pai, mas que o Senhor venha, Senhor meu Pai, falar somente a Tua verdade, mas que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, me usar cada vez mais, Senhor meu Deus, para que eu possa levar a Sua palavra, Senhor meu Deus, a Sua palavra da verdade, a Sua palavra que cura, a Sua palavra que liberta, a Sua palavra, Senhor meu Deus, e que traz restauração, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Pegue na mão da Sua igreja, Senhor meu Pai, pegue a Sua igreja, Senhor meu Pai, para que possa caminhar, pegue a Sua igreja para que possa avançar, no nome de Jesus Cristo, meu Senhor, Pai, que nós viemos avançar, que nós viemos caminhar com prudência, com direcionamento, ouvindo a Tua voz, Senhor, meu Pai, que não venha se cessar sobre nossas vidas, ó meu Deus, tudo aquilo, Senhor, meu Pai, que o mal, tudo aquilo, Senhor, meu Pai, que o mal tem tentado fazer contra nós, que venha ser repreendido no nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo, Senhor, meu Pai, que Satanás tem tentado colocar na nossa vida, tem colocado no nosso caminho, Senhor, meu Pai, que nós venhamos a passar por cima, que nós venhamos, meu Pai, a estar pulando e quebrando todos esses obstáculos, ó meu Pai. Nós sabemos da dificuldade que é seguir o Teu caminho, nós sabemos da dificuldade, Senhor meu Pai, que é seguir o Teu ministério, que é seguir a Ti, Senhor meuPai, mas não deixa, meu Deus, nós nos afrouxarmos, não deixa, Senhor meu Pai, nós descansarmos. Esse é o momento de prosseguir, como o Senhor falou, esse é o momento de ir adiante. Então usa-me, Senhor meu Pai, usa cada um desses irmãos para que possam levar a Sua palavra, a Sua verdadeira palavra de libertação, a verdadeira palavra de cura, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, blinda a Tua igreja, blinda essas famílias, ó meu Pai, blinda a cada família aqui representada, Deus, a cada pessoa aqui representada, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha estar passando o Teu sangue carmesim na porta, Senhor, meu Pai, nos sobrais da porta, para que nenhum mal, Senhor, meu Pai, venha chegar nessas tendas. No nome de Jesus Cristo, eu Te agradeço por tudo. Amém, 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 amém. Pastor Antônio, pastora Marilda, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, que Deus possa estar abençoando, né, a vocês, nossos pastores cada vez mais. Muito obrigado aos irmãos que estiveram até aqui, né, acompanhando essa live, né, ouvindo um pouco a palavra de Deus, né. Então não é momento mais de parar, não é momento mais de descansar, meus irmãos, é momento de agir. Vamos agir, vamos seguir em frente, né? Fazer para a obra de Deus. Nós temos que fazer para o reino, nós temos que fazer para o rei. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês aí no nome de Jesus. Amém.